Jornal da Rede Alesp. Entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, uma pesquisa inédita sobre os médicos e a pandemia da Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico César Eduardo Fernandes, presidente da MB, Associação Médica Brasileira. Boa tarde, doutor César. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Para que as pessoas entendam como é que foi feita essa pesquisa, quantos profissionais de saúde participaram? Essa pesquisa foi feita através da própria AMB e nós entrevistamos 3.882 médicos no Brasil todo. Essa entrevista, portanto, ela espelha o que os médicos, porque as respostas, é importante que se esclareça ao telespectador da Alesp, da TV Alesp, de que esta é a opinião dos médicos, é a visão que os médicos têm acerca do momento que se vive da nossa pandemia. Então, foi um número bastante expressivo de médicos e tem alguns pontos bastante importantes que eu poderia compartilhar com vocês à medida em que você achar que eu devo, então, explanar sobre algum assunto específico do seu interesse. Agora, doutor César, 7 em cada 10 médicos que participaram dessa pesquisa apontam tendência para a alta de óbitos. Quais foram os principais pontos citados e que podem contribuir para esse aumento? Então, os médicos observaram de que, em sua grande maioria, né, de que esse momento, esse chamado segundo pico, ou segunda onda, ou grande recrudescimento da doença, tem sido observado, e as razões podem ser várias. Né? A primeira que vem à mente de todos é que a gente possa ter uma nova cepa do vírus, né, com uma virulência maior, ou seja, com uma capacidade de transmissão de pessoa a pessoa maior do que era a antiga cepa, a primeira cepa do coronavírus. Então, a transmissibilidade parece ser maior. Não bastasse isso, parece que a capacidade de agravar os casos é maior com essa cepa também. Essa é uma das razões. A outra razão que me parece importante é de natureza comportamental de cada um de nós ou da população de um modo geral. Então, os médicos apontam de que, muito provavelmente, houve um arrefecimento da população em relação aos cuidados básicos em época de pandemia, uma transmissão de doença respiratória viral, como é o caso da Covid-19. Então, nos meses de outubro, novembro, tivemos a impressão, com uma queda bastante acentuada do número de acometidos, de que nós tivéssemos já em franco declínio a incidência da doença, com a ideia que se mostrou agora equivocada, de que superaríamos a doença e que o vírus iria desaparecer. Então, nós, como população, não mantivemos os cuidados básicos de uso de máscara, de higiene das mãos, de distanciamento social, de eventual isolamento em caso suspeito, de busca dos contactantes. Então, houve, por parte da população e muito provavelmente também das autoridades sanitárias públicas ou privadas, um recrudescimento, abrindo serviços que não são essenciais, quase como se não existisse mais o vírus circulante entre nós. E isso fez com que os números de hoje se mostrassem muito mais preocupantes e graves. Né? Hoje ainda tivemos um dado que veio divulgado pela imprensa, de que o número de óbitos, por exemplo, em Manaus, nos meses de janeiro e fevereiro, onde estamos, eles já são maiores do que foi o ano passado inteiro por Covid-19 no estado do Amazonas. Isso mostra, então, a situação caótica que aquele estado está vivendo, sem a possibilidade de atender os acometidos e de lhes propiciar um tratamento competente e resolutivo. Agora, presidente, também de acordo com um levantamento, né, fala muito sobre o impacto das fake news justamente diante dessa crise sanitária e como, então, trabalhar essas questões com a comunidade médica. As fake news são um mal do momento que nós vivemos. Né? Sempre tiveram essas mentiras que se tornaram públicas
ao longo de diversos períodos da história, se pôde observar isso. Entretanto, hoje, elas são muito alavancadas por essa mídia social, né, que faz com que as notícias se espalhem rapidamente. Então, as fake news, elas têm um poder destrutivo, criminoso, enorme, não só na área de saúde, como em qualquer outra área, em qualquer outro segmento de atividade humana. Então, no caso em particular, né, de falsos tratamentos, de que a doença não seria tão terrível quanto se imagina, de que as vacinas que agora estão chegando, né, elas podem trazer grandes prejuízos a quem faz a vacina, então fazendo com que um percentual que não é pequeno na população, hoje não queira ser vacinado, né? Quando perguntado aos médicos, por exemplo, se eles se vacinariam e se recomendariam com que os seus pacientes se vacinassem, 99% aproximadamente responderam que sim. Ou seja, os médicos, né, que é quem tem o saber específico sobre a importância, a eficácia e a segurança da vacinação, não tem dúvida de que eles próprios se vacinariam e que recomendariam também a vacinação dos seus pacientes. E as fake news trazem comprometimento dessas medidas comportamentais, tratamentos equivocados, ou, o que é muito importante, a vacinação da população pudessem ser comprometidos. Então, as fake news é um problema que a humanidade vai ter que se debruçar sobre isso, os legisladores, porque eles têm um potencial danoso, além de, claro, crimes serem cometidos através da divulgação das fake news. Agora, doutor César, a pesquisa também aponta um esgotamento dos profissionais da saúde, né? Eu queria que o senhor falasse o que esses dados mostram. Esse é um fato que não vem muito a conhecimento da população. A população, e é importante que nós registremos isso, ela, nesse momento, mais do que nunca, ela oferece um tributo de gratidão aos profissionais de saúde. Não é? E eu acho que esse tributo é muito merecido por parte dos profissionais da saúde e eles são muito gratos a esse reconhecimento da população. Né? Porque os profissionais de saúde, nós estamos falando de uma doença que até um ano atrás nós não conhecíamos, nós não sabíamos do potencial terrível em termos de acometimento e de mortalidade, né? Vejam os números de mortalidade que já cometeram os nossos cidadãos brasileiros, né? São números que nos assustam muito, e os médicos não conheciam absolutamente nada. Nem tinham facilidade para o diagnóstico, não tinham exatamente o conhecimento de quais as medidas que poderiam ser eficazes e seguras, tanto para o tratamento de pacientes nos seus estágios iniciais, bem como nos seus estágios mais graves. O que se sabia, sim, é que era uma doença respiratória que podia evoluir de forma grave e levar as pacientes a óbito. Hoje já se aprendeu muito, mas os médicos pagaram um tributo enorme. Tanto um tributo de ter as suas cifras de mortalidade, e eu quero dizer do médico, mas não só do médico, temos que lembrar do profissional de saúde, temos que falar de todos eles. Desde o pessoal que faz a limpeza nos ambientes hospitalares, o pessoal que faz a recepção dos pacientes, o pessoal da segurança, os enfermeiros que fazem um trabalho notável, os fisioterapeutas, o maqueiro, o motorista de ambulância, enfim, todos aqueles. Eu tenho sempre medo, ao citar os profissionais, de esquecer algum deles pela relevância do trabalho exercido. Mas esses profissionais, e agora falando dos médicos, né, os médicos têm a possibilidade de ser acometido pela Covid 6 vezes mais do que a população geral, claro, porque estão mais expostos, né? E se tem uma incidência muito maior entre os médicos, as taxas de mortalidade entre os médicos também são muito maiores. Então, nós já perdemos incontáveis colegas pela Covid-19. E eu acho que, como presidente da MB, eu tenho que aqui reconhecer esse trabalho valioso, destemido, né, extremamente dedicado, né, e cansativo por parte dos médicos. Por conta disso, os médicos têm sido submetidos a uma sobrecarga de trabalho que os faz caminhar para uma situação de esgotamento físico e emocional relacionado ao trabalho.
Essa é uma doença profissional que pode acometer qualquer profissão. Tá? Eu sempre lembro, em entrevistas, que o jornalista também pode ter esse esgotamento físico e emocional, se ele for colocado inóspita, ir para uma região cometido por esse esgotamento físico e emocional, que é chamado síndrome de burnout. Esses profissionais deveriam ser acolhidos, tratados, né, para que pudessem se recuperar. E muitas vezes isso é esquecido, eles continuam trabalhando em condições não ideais, mais cansados, com capacidade crítica diminuída e com possibilidade de equívoco maior sobre a condição de saúde. Tá certo, doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu aqui agradeço a oportunidade mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. E só lembrando, né, que a AMB, a Associação Médica Brasileira, também, essa semana mandou uma força-tarefa para Manaus para ajudar no combate à Covid-19. Então, médicos aqui do estado de São Paulo foram para essa missão em Manaus e também depois a gente repercute um pouquinho mais sobre isso aqui na Rede Alesp, Tayana. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, o que a gente faz? É só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 99232 5950. Vou repetir, 11 99232 5950 e deixa lá a sua mensagem. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Volta amanhã. Até lá.